Algo está errado na sua casa e você sente, mas não consegue explicar. Você acorda cansado mesmo depois de dormir a noite toda. Tem brigas sem motivo com as pessoas que você ama. As crianças choram sem parar. Você sente um peso, uma escuridão, como se alguma coisa invisível estivesse sugando toda a paz do seu lar. Isso não é coincidência. Isso não é frescura. E hoje eu vou te mostrar o que fazer agora mesmo para mudar isso. Existem forças espirituais que agem dentro da nossa casa sem a gente perceber. E o problema é que a maioria das pessoas não sabe como identificar isso, e muito menos como se livrar disso. Mas hoje, nesse vídeo, eu vou te ensinar uma oração poderosa para limpar o ambiente espiritual da sua casa, afastar tudo o que não é de Deus e trazer de volta a paz, a proteção e a presença do Espírito Santo para cada cômodo do seu lar. Fica até o final, porque você vai precisar dessa oração, e ela pode ser exatamente o que a sua família está esperando. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Você já entrou na sua casa e sentiu que o ar estava pesado? Como se uma nuvem escura estivesse sobre o lugar? Você já percebeu que dentro de casa há uma tensão constante, sem razão aparente? Talvez as discussões estejam ficando cada vez mais frequentes. Talvez os seus filhos estejam agitados, com pesadelos, com comportamentos estranhos. Talvez você mesmo esteja sentindo uma pressão no peito, ansiedade, medo, pensamentos ruins que não são seus. Isso acontece porque a casa não é só um espaço físico, ela é também um espaço espiritual. E esse espaço pode ser contaminado. Como? De várias formas. Às vezes por objetos que foram trazidos para dentro de casa sem você saber a origem deles. Às vezes por palavras de maldição que foram faladas dentro desse ambiente. Às vezes por pecados que abriram portas ou por pessoas que entraram no seu lar carregando espíritos que não são bons. E aqui está o que ninguém te conta. Você não precisa ter feito nada de errado para que a sua casa precise de limpeza espiritual. Às vezes, basta uma visita da pessoa errada. Às vezes, basta uma discussão intensa, um choro de dor, uma palavra de raiva proferida no calor do momento. A Bíblia nos mostra que o inimigo anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E muitas vezes ele não ataca a pessoa diretamente. Ele ataca o ambiente. Ele contamina o lar. Ele enfraquece as relações. Ele destrói de dentro para fora. Mas aqui está a boa notícia. Deus tem autoridade sobre tudo. E Ele nos deu autoridade também. Antes de entrarmos na oração, preciso te explicar algo muito importante. Limpeza espiritual não é superstição, não é ritual, não é magia, é fé, é autoridade. É o nome de Jesus sendo usado por quem crê. Quando Jesus enviou os seus discípulos, ele disse: Eu vos dou o poder de pisar sobre cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Isso é para você, hoje, agora. Mas para essa oração funcionar, existem algumas coisas que você precisa entender. Primeiro, a limpeza começa em você, não na casa. Você não pode limpar o ambiente da sua casa se o seu coração ainda está cheio de pecado não confessado, de mágoa, de amargura ou de medo. Antes de orar pela casa, você precisa orar por você. Confesse seus pecados. Perdoe quem te machucou. Coloque tudo diante de Deus com sinceridade. Segundo, objetos importam. Se há imagens de outras religiões na sua casa, objetos trazidos de terreiro, amuletos, bonecos, livros de esoterismo, cartas de tarô ou qualquer coisa ligada a práticas ocultistas, essas coisas precisam sair. Não estou dizendo isso para te assustar. Estou dizendo porque a Bíblia é clara. Deuteronômio 7:26 diz: Não introduzirás coisa abominável na tua casa, para não ficares como ela. Antes a abominarás completamente. A porta que está aberta precisa ser fechada antes que você ore.
Caso contrário, é como varrer a casa e deixar a janela aberta para a sujeira entrar de novo. Terceiro, ore com fé, não com medo. Muita gente entra em pânico quando percebe que tem algo errado no ambiente. Esse medo é exatamente o que o inimigo quer, porque medo paralisa, medo enfraquece, mas fé age. A Bíblia diz: submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir com autoridade e com fé, não com medo. Agora, quero que você pense em cada cômodo da sua casa por um momento. A sala, onde a família se reúne. O quarto, onde você descansa e fica mais vulnerável. A cozinha, onde o alimento é preparado. O quarto das crianças, onde os pequenos dormem. Cada um desses espaços pode ser um alvo, e cada um deles pode ser coberto pela proteção de Deus. A Bíblia diz que Josué falou: quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Essa foi uma declaração de autoridade espiritual sobre o lar. Ele não pediu permissão, ele declarou. E você pode fazer o mesmo hoje. Agora chegou o momento que você estava esperando. Eu quero que você faça essa oração agora. Se puder, leia em voz alta. Caminhe pelos cômodos da sua casa enquanto ora e fale com fé. O volume da sua voz não importa tanto quanto a fé no seu coração, mas falar em voz alta tem um poder de declaração, de autoridade que é muito real. Vou fazer a oração contigo agora. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti com o coração humilde e com fé. Eu creio que Tu és o Senhor de tudo e que a Tua autoridade está acima de todo principado, potestade e força das trevas. Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados, de tudo o que eu fiz, de tudo o que eu disse e de tudo o que eu deixei entrar nessa casa sem discernimento. Perdoa-me, Senhor. Limpa o meu coração primeiro, porque eu sei que a transformação começa em mim. Agora, em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu tomo autoridade sobre este lar. Eu decreto e declaro que esta casa pertence a Deus. Que o sangue de Jesus cobre cada parede, cada porta, cada janela, cada cômodo deste lugar. Espíritos de discórdia, de divisão, de brigas e de confusão, eu falo contra vocês agora. Saiam desta casa em nome de Jesus. Vocês não têm lugar aqui. Esse lar foi consagrado ao Senhor e vocês não têm direito nenhum sobre ele. Espíritos de medo, de ansiedade, de angústia e de opressão, eu ordeno que saiam agora mesmo em nome de Jesus. Onde antes havia medo, declaro a paz de Deus que excede todo o entendimento. Espíritos de doença, de fraqueza e de mal, que possam estar agindo sobre os corpos e as mentes das pessoas que vivem nesta casa, eu os repreendo pelo poder do nome de Jesus. Saiam agora. Espíritos de insônia, de pesadelo e de perturbação no descanso, eu os ataco com a palavra de Deus. O Senhor dá sono ao seu amado, e essa família vai descansar em paz. Eu cancelo toda maldição que tenha sido lançada sobre esta casa, sobre esta família, sobre cada pessoa que aqui vive. Eu cancelo toda palavra negativa falada dentro deste espaço. Eu cancelo toda inveja, todo olhar mau, todo desejo ruim direcionado para cá. E agora, Espírito Santo de Deus, eu te convido para entrar em cada canto desta casa. Toma conta desse ambiente, Senhor. Enche esse lar da tua presença, da tua paz, da tua alegria e do teu amor. Que os anjos do Senhor acampem ao redor desta casa e de todos que nela moram. Que nada que não venha de Deus consiga entrar aqui. Que esta casa seja um lugar de bênção, de cura, de restauração e de vida. Eu declaro que quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Esta casa é do Senhor. Esta família é do Senhor. Este lar é protegido, purificado e coberto pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Respira. Se você orou isso com fé, algo aconteceu agora mesmo no mundo espiritual. Deus ouviu, os céus registraram
e a autoridade do nome de Jesus foi declarada sobre o seu lar. Mas eu preciso te dizer uma coisa importante antes de terminar. A oração não é um evento de uma vez só. É um estilo de vida. Você não limpa a sua casa uma vez e acha que nunca mais vai precisar limpar. Da mesma forma, o ambiente espiritual precisa de manutenção constante. Ore todo dia sobre a sua casa, cubra seus filhos com oração de manhã, cubra o seu casamento, cubra as entradas e saídas. Além disso, preste atenção em quem entra na sua casa. Não estou dizendo para você virar uma pessoa desconfiada ou fechada, mas o Espírito Santo te dá discernimento. Se você sente um peso depois que uma certa pessoa visita, preste atenção nisso. Ore depois que a pessoa for embora, cubra o ambiente novamente. E mais, viva de forma que sua casa seja um lugar onde Deus se sinta bem-vindo. Isso significa ter uma vida de leitura da Bíblia, de louvor, de oração em família. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser intencional. Quando a casa é habitada pela presença de Deus, o inimigo tem muito menos espaço para agir, porque luz e trevas não convivem. Onde a luz entra, a escuridão vai embora. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio mental. Você não precisa viver com medo do que acontece espiritualmente ao seu redor. Você tem a autoridade. Você tem o nome. Você tem o Espírito. Use isso. A paz que você está buscando para a sua casa, para o seu casamento, para seus filhos, ela é real. E ela está disponível para você hoje. Não desista. Continue orando. Continue declarando. Continue cobrindo o seu lar com fé. O Senhor que guardou a casa de Israel vai guardar a sua também. Se essa oração te ajudou, inscreve no canal para receber mais orações como essa toda semana.